Seja muito bem-vindo ao seu BC Grupo. Você tomou uma das melhores decisões na sua vida. Deixa eu explicar para vocês qual é o objetivo e o propósito de um BC Grupo. Embora em muitas igrejas tenham outro nome, células, grupo caseiro, nós queremos deixar muito claro e alinhar as expectativas de você e nossas do que você pode esperar nesse BC Grupo. O BC Grupo tem dois objetivos muito marcados aqui na Brasa Church. O primeiro deles é uma comunidade autêntica. Um lugar onde você vai poder ter relacionamentos autênticos, firmados na palavra de Deus. Pessoas que vão caminhar junto com você na sua jornada, ajudando cada vez mais no seu crescimento espiritual. E falando em crescimento espiritual, esse é o segundo propósito do BC Grupo. Todas as pessoas que entram no BC Grupo devem crescer espiritualmente, devem saber um pouco mais de Deus, devem ter mais intimidade com o Senhor, devem conhecer profundamente mais aquilo que Deus tem para elas. Então, quero deixar muito claro algumas coisas. É uma reunião de oração? Não é uma reunião de oração, mas você vai orar num BC Grupo. É um grupo de estudo bíblico? Não é um grupo de estudo bíblico, mas você vai ler a Bíblia. Você vai fazer diversas coisas que vão cooperar para que você tenha relacionamentos adequados, relacionamentos firmes em Deus que vão cooperar na sua vida, e também você vai crescer na sua relação com Deus, na sua proximidade de andar com o Senhor e cada vez mais sendo a imagem de Jesus Cristo. Já que você se inscreveu no BC Grupo, saiba que você tem 3 coisas que devem considerar o tempo inteiro. Primeira delas, comparecer. A sua assiduidade permite que você cresça em Deus, cresça conhecendo ao Senhor e em relacionamento com as outras pessoas. Então a primeira coisa, coloque o BC Grupo como uma prioridade da sua semana. Saiba que o horário que você escolheu já deve estar reservado para participar disso. Nós contamos com isso. Muita gente não pode participar dos grupos porque você tomou uma vaga. Segunda coisa importante, você deve participar. O BC Grupo é diferente de um culto. Num culto, normalmente nós sentamos, ouvimos o pastor falar, o pregador falar, mas não temos oportunidade de questionar, de fazer perguntas, de até mesmo dizer, olha, eu não entendi muito claramente. Esse é o propósito do BC Grupo. Você deve participar. Aqui o líder não tem a responsabilidade de fazer as coisas funcionar. Você tem a responsabilidade. Você deve assumir a responsabilidade de questionar, participar, perguntar, contar suas experiências. Então, segunda coisa, você precisa participar. E a terceira coisa, e o terceiro ponto é que você tem que ser real. Você tem que ser transparente. Aqui não é lugar de trazermos máscaras, de fingir que a gente é alguma coisa, que a gente não tem problemas. Aqui é o lugar onde a gente abre nosso coração e diz, preciso de ajuda nessa área, estou com dificuldade nisso, ou não consigo orar, não consigo fazer determinadas coisas que Deus está me pedindo, para que o grupo todo coopere através do conhecimento que eles têm da palavra de Deus e do relacionamento com você no seu desenvolvimento. Então, recapitulando, você precisa comparecer, você precisa participar e você precisa ser real, ser transparente e honesto. Para o nosso crescimento espiritual, existem 5 coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida e que nos levam ao crescimento espiritual. Essas 5 coisas são importantes e elas serão desenvolvidas ao longo desse BC Grupo. Primeira delas são disciplinas espirituais. Só crescemos em qualquer área por meio das disciplinas. Se a gente vai numa academia, a gente só desenvolve nossa musculatura por meio da disciplina de constantemente estar repetindo os mesmos exercícios. Espiritualmente é a mesma coisa. Existem algumas disciplinas espirituais que você deve torná-las práticas, torná-las reais diariamente, que são oração, leitura da Bíblia, jejum. Essas disciplinas levam você ao crescimento espiritual. Então, a primeira forma como Deus trabalha é através das disciplinas espirituais. Segunda forma que Deus trabalha, através do ensino prático. Tudo que você escuta nos cultos, tudo que você lê, tudo que você é discutido aqui no BC Grupo, precisa ter uma ação da sua parte, precisa ser colocado na prática para produzir o efeito que Deus espera na sua vida. Então, esse é o lugar onde você vai poder praticar, perguntar como as coisas acontecem, como tornar real. Muitas vezes nós vamos no culto, entendemos o que devemos fazer, mas não sabemos como na prática colocar isso. Esse é o local para discutir isso. Terceira forma como Deus nos faz crescer são os relacionamentos intencionais. A palavra de Deus deixa muito claro que o meio onde a gente está
é que vai determinar muitas vezes o quanto a gente cresce. E nesse local nós queremos ter relacionamentos intencionais, que você seja intencional ao lidar com seu irmão. Entender o que ele está passando, o que ele está sofrendo, o que você está passando, o que você está sofrendo e cooperarem um com o outro. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Esse é o objetivo dos relacionamentos intencionais, é o que Deus quer fazer. Quarta forma como nós crescemos é o ministério pessoal. O que é ministério pessoal? O ministério pessoal se resume a você colocar em ação os dons que Deus lhe deu, ou seja, servir a outras pessoas. Você pode servir num time na igreja, você pode servir no momento do culto, mas aqui no BC Grupo é um lugar onde você tem todas as possibilidades de colocar seus dons a serviço dos outros, de servir um ao outro. Então participe no BC Grupo. Se você percebe que existe alguma coisa que deve ser feita, se você percebe que talvez lavar os pratos depois de uma reunião ajuda, sirva as pessoas. Através do nosso serviço é que nós conseguimos crescer espiritualmente. E a última forma como Deus nos leva ao crescimento são as circunstâncias cruciais. O que são as circunstâncias cruciais? Circunstâncias inesperadas na nossa vida que terminam acontecendo e muitas vezes elas são dolorosas. Aliás, na maioria das vezes elas são dolorosas. Uma perda de emprego, um anúncio de uma enfermidade, uma dificuldade financeira, são nessas circunstâncias cruciais que nós nos voltamos muito mais a Deus e pedimos: Deus, nos conduz, nos traz a solução. E nessa solução, para resolver essa circunstância crucial, Deus nos faz crescer. Deus normalmente não muda a circunstância, mas nos muda para que nós possamos fazer frente à circunstância. Então essas circunstâncias cruciais são uma forma que Deus nos leva a crescer. E o BC Grupo tem um papel fundamental nas circunstâncias cruciais, na sua e do seu irmão que está ao seu lado. Por quê? Porque no momento que nós passamos essa dificuldade como comunidade, nós auxiliamos um ao outro. Você precisa perceber que algumas pessoas, ou talvez você ao longo dessa temporada dos BC Grupos, vai passar por dificuldades. E é o momento de ser ajudado pelo seu BC Grupo ou de ser a ajuda que Deus promove na vida do seu irmão. Essas 5 coisas, disciplinas espirituais, você vai ter que praticá-las. Ensino prático, colocar em prática tudo que está sendo ensinado. Relacionamentos intencionais, criar vínculos com as pessoas que elevam a sua fé. Ministério pessoal, você precisa colocar seus dons a serviço das outras pessoas. E por último, circunstâncias cruciais. Tudo isso você vai viver nessa temporada. Eu tenho plena convicção que nessa temporada de BC Grupo, Deus tem um propósito incrível para o grupo de pessoas que se reúnem, aonde você está. E um propósito crucial, incrível na sua vida. Deus tem um objetivo na vida de cada pessoa que está nesse BC Grupo. Abra seu coração para permitir que Deus trabalhe nessa temporada por meio do BC Grupo. Participe, seja real, compareça. E você vai ver que ao terminar essa temporada, você colherá frutos incríveis. Uma ótima temporada de BC Grupo.